Que o nosso Deus, o nosso bom pastor, seja louvado com a apresentação deste hino. Amém. Neste momento nós iremos estudar a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o pastor e amigo. Muitas vezes eu me pergunto por que Davi escreveu o Salmo 23. Com certeza, ele queria firmar a sua confiança em Deus. Vocês já notaram que todos mudam, tudo muda, mas Deus não muda. Este salmo, ele é o salmo da infância e o salmo da velhice. É normal. Eu acredito que se eu pedir alguma criança para vir à frente, falar esse salmo de cor, ele irá falar. Eu acredito também que se eu pegar uma pessoa de meia idade e pedir para que falasse esse salmo de cor, ele também falaria. Eu acredito também que se eu pedir uma pessoa de 70 anos para falar esse salmo, ele também falaria. Sabeis por quê? Porque este salmo, ele retrata o cuidado de Deus para com o homem. Na verdade, nesse salmo, o Senhor, ele nos é apresentado não somente como pastor, mas ele nos é apresentado como provedor, ele nos é apresentado como guia, como protetor, como médico, como guardador, como tosquiador. Ele nos é apresentado como prescrutador, alimentador e defensor. Na verdade, este salmo, ele é um salmo completo. Eu convido para que você abra a palavra de Deus. Vamos todos abrir a palavra de Deus e vamos deixar que Deus fale aos nossos corações através desse salmo maravilhoso, que é o Salmo 23. Cada um vai ter o prazer de ler um versículo. Eu imagino e eu peço também que, ao ler esses versículos, você possa meditar nele. Aqueles que estarão ouvindo, medite. Quem é o primeiro a ler o primeiro versículo? Amém. Há uma relação pessoal entre as ovelhas e o pastor. E essa relação, Davi, ele pôde retratar porque ele sentiu o cuidado de Deus na sua vida. Na verdade, nós precisamos desse Deus maravilhoso. Esse Deus é um Deus tão tremendo que ele pega 100 bilhões de estrelas e coloca em nossa galáxia. Irmãos, 100 bilhões de estrelas. Esse Deus, depois que ele coloca essas 100 bilhões de estrelas, ele agora chama isso de galáxia. Esse Deus, ele pega 2 porções de carne em 75 a 100 milhões de células, e cada um com 10 mil conexões com outras células nervosas. Ele coloca tudo isso em um crânio e chama isso de cérebro.
Quando Davi apresenta esse Deus como um Deus tremendo, ele chega a expressar que de uma maneira maravilhosa e tremenda ele havia sido criado. E esse é o momento de nós pararmos e olharmos como Deus cuida de você. Ele cuida de você como se você fosse o único. Como um pastor cuida de uma única ovelha. Você não precisa ficar preocupado. Deus lá do alto, Ele está olhando só para você nesse momento. Como se estivesse só você aqui ouvindo a sua palavra. E isso é maravilhoso. E se nós formos aprofundar mais nesse salmo, nós vamos ver no mínimo 8 promessas maravilhosas, onde nós nos podemos apegar com fé, sentindo a proteção desse bom pastor. A primeira promessa é que o Senhor nos ajudará. No primeiro versículo, fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que muitas vezes, então, nós andamos preocupados? Por que você talvez esteja aqui, mas os seus pensamentos se encontram em outros lugares? Por que muitas vezes nós andamos ansiosos, estressados, depressivos, preocupados com o dia de amanhã e esquecemos de colocar a nossa vida na mão desse pastor que cuida de nós? Martim Lutero disse que a grande religião e a grande fé são expressas com pronomes pessoais. Quando podemos dizer, o Senhor é o meu pastor, nós podemos dizer com toda certeza, afirmarmos com toda convicção, que nada vai nos faltar. Nós ouvimos o hino agora, que o conjunto cantou, e antes nós ouvimos o Salmo 23, através de uma oração cantada, que foi maravilhoso. Mas nesses dois hinos, são duas orações, onde expressa o desejo do pecador de querer conhecer a Deus, de precisar mais de Deus. Quantas vezes nós não chegamos diante do Senhor e perguntamos, Senhor, como eu posso te agradar? Como eu posso andar nos seus caminhos? E Deus agora, Ele nos providencia tudo, mas tudo mesmo. Assim como a ovelha, ela não consegue se sustentar, mas ela precisa da ajuda do pastor. E por isso, o Senhor cuida de nós. A segunda promessa está no versículo 2, ainda no versículo 1. Versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Ele nos conduz dia a dia, exatamente naquilo que precisamos. A palavra de Deus nos fala que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão contados. Então você não precisa ficar preocupado do que pode faltar para você amanhã, porque o Senhor te conhece, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o seu nome e também sabe o seu sobrenome. Ele sabe os motivos que te levou a vir aqui esta noite. Ele sabe o que você está fazendo agora e vai muito mais além disso.
Ele sabe até mesmo o que você está pensando nesse exato momento. Isso demonstra que Deus, Ele nos conhece profundamente, porque Ele nos criou. Não tem como você pegar uma ovelha e fazê-la deitar de uma maneira brusca, ou até mesmo com um chute, porque a ovelha, ela precisa de um cuidado especial. Antes de você, do pastor, colocar a ovelha para dormir, para descansar, ela precisa de que algumas ou todas as suas necessidades sejam supridas. E nós, como ovelhas, e o nosso Deus, como pastor, Ele sabe que antes do seu descanso, Ele supre todas as suas necessidades. Águas tranquilas. Isso nos faz lembrar do mundo que estamos vivendo. O mundo anda correndo, porque as pessoas não param, correm de um lado, correm para o outro, e não tem tranquilidade, não tem paz. Mas aqui fala que o pastor, ele pega a ovelha e conduz a águas tranquilas. Porque a ovelha, se deixar por conta dela, ela vai num rio turbulento tomar água. É o que acontece muitas vezes conosco. Quando você decide fazer as coisas da sua própria vontade, você agora dá com águas turbulentas e precisa urgentemente de socorro. Mas agora, o pastor, sabendo que você e que eu não vai conseguir passar por águas turbulentas, ele agora toma suas ovelhas e conduz para águas tranquilas. Isso é importante, porque se assim não acontecer, a ovelha, com certeza, morrerá afogada. A terceira promessa, ele refrigera a alma. Ele nos ampara. Precisamos aprender algo sobre as ovelhas abatidas. Alguém aqui já ficou desanimado? Talvez é possível que você veio hoje desanimado para a igreja. E o versículo 3 fala: refrigera-me a alma. Talvez você chegou a dizer, eu não consigo mais caminhar. Eu não tenho forças para seguir por este caminho. Talvez você já pensou em abandonar tudo, em abandonar a Jesus, em abandonar a família, abandonar a igreja. Mas aqui o pastor, ele refrigera a alma. Quando você pensar que está andando sozinho, você pode ter certeza que o Senhor está te carregando nos braços. Davi sabia como era uma pessoa abatida sendo cuidada. Quantas vezes Davi passou por dificuldades, desanimado, perseguido, mas ele não desanimou, porque o Senhor estava com ele. Eu acredito que Davi escreveu esse salmo exatamente por ter essa experiência com Deus, por lembrar muitas vezes, quantas vezes ele havia sido perseguido pelos seus amigos, pelo seu próprio filho, quantas vezes ele
foi atirado pelas costas, quantas vezes ele foi traído. E é esse sentimento que muitas vezes nós temos, de traição, de você não poder mais confiar em ninguém. Mas o Senhor agora nesta noite, Ele fala para mim e para você: eu vou refrigerar a sua vida. Eu vou renovar as suas forças, renovar as suas esperanças. Eu não vou deixar que você fique desanimado. Quantas vezes, irmãos, nós chegamos a dizer que não vale a pena mais andar por este caminho, servir a Jesus. Quantas vezes, até com lágrimas, nós dizemos que você não tem mais força, eu não tenho mais força e não vou caminhar. Mas Deus, Ele quer renovar a sua vida. Ele quer refrigerar a sua alma. A quarta promessa, nós vamos encontrar ainda no versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor vai te guiar. A palavra de Deus fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Se o pastor deixar que a ovelha tome o sentido da sua vida individualmente, o que vai acontecer? Com certeza, a ovelha será vítima de queda em penhascos. A ovelha será vítima de lobos devoradores. Da mesma forma você e eu. A palavra de Deus, na carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, fala que o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E acontece que se eu estiver seguindo pela minha inclinação, se eu estiver caminhando pelos meus próprios caminhos, eu posso ser facilmente presa desse leão que devora, desse leão que mata. Essas palavras, irmãos, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, ela tem um majestoso significado. Justiça é o relacionamento correto com o Senhor. Um relacionamento correto com Deus. Ele é baseado na aceitação de Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando isso acontece, a nossa vida, ela é transformada. Quando este contato, quando recebemos deste pastor essa guia pela vereda da justiça, nós, com certeza, vamos olhar sempre para a cruz de Jesus. Nós recebemos essa posição porque Ele nos perdoa através do seu sangue. Ele usa nossas orações, Ele guia nossas vidas. Ele prepara os nossos corações para as adversidades, para as dificuldades. Mas, no entanto, nunca, de maneira alguma, esse pastor maravilhoso, ele vai deixar de guiar os nossos passos no caminho da justiça, no caminho da retidão. A quinta promessa, o Senhor, Ele vai nos proteger. Irmãos, quantas vezes nós saímos de manhã e nós temos que fazer a nossa oração, porque nós andamos num mundo tão incerto, tão cheio de dificuldades. Agora mesmo eu recebi uma notícia até chocante. A tia da irmã Maria José, ela está necessitada urgentemente de nossas orações, que um primo dela, ele
acabou de suicidar-se. Isso nos choca, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas estão transtornadas, onde as pessoas sofrem dificuldades, as pessoas sofrem pressões, e Satanás agora aproveita a oportunidade para te desviar do caminho correto. Mas a promessa do Senhor é que Ele vai te proteger. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha, Deus aqui não promete que você não vai passar dificuldade. Não tem essa promessa na palavra de Deus. Não tem essa promessa no Salmo 23. Mas a promessa é que você vai passar, mas não vai passar sozinho. Você vai passar juntamente com Ele. Ao descrever essas vicissitudes do andar em lugares perigosos, passar por experiências difíceis, até mesmo enfrentar a morte, Davi, ele usou uma expressão hebraica familiar. Certo trecho da estrada que vai de Jerusalém ao Mar Morto era chamado Vale da Sombra. Mesmo ali, seu pastor estaria com ele. Se fôssemos dar oportunidade para você relatar a sua experiência, quantas vezes você andou pelo vale da sombra da morte? Quantas vezes você viu a morte por um triz na sua frente? Mas o Senhor estava contigo. O Senhor te livrou, o Senhor te protegeu. Um pastor maravilhoso te tomou no colo, te guardou. E você nessa noite tem a oportunidade, mais uma vez, de ouvir a sua palavra. E de render aos seus pés. E de reconhecer esse pastor maravilhoso como o Senhor da sua vida. A vara e o cajado simbolizam o cuidado e a proteção do pastor. Muitas vezes, a ovelha quer andar por um caminho, e agora o pastor pega a vara, pega o cajado e conduz essa ovelha pelo caminho certo. Ó, queridos, quantas vezes você veio com o pensamento de seguir um caminho torto, e o Senhor, através de sua palavra, através do seu servo, através da lição da escola sabatina, através de uma resposta de oração, tem livrado os seus pés de cair no mal. E Ele usa a vara e o cajado para te conduzir no caminho da retidão. A sexta promessa maravilhosa está no versículo 5. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. O Senhor, Ele nos alimenta. Irmãos, isso é maravilhoso. Onde vivemos num mundo que muitas pessoas morrem de fome, muitas pessoas passam necessidade. O Senhor, Ele prepara uma mesa para os seus filhos. Ele prepara uma mesa para as suas ovelhas. Deus mesmo prepara essa mesa. Olha, irmãos, que maravilhoso. A provisão aqui não é feita pelo homem, não. Não é feita pelo seu amigo mais chegado, não. Essa provisão, ela é feita pelo nosso pastor. E Deus, Ele tem um prazer maravilhoso de ser hospedeiro com as suas ovelhas. Deus tem o prazer de cuidar e de alimentar as suas ovelhas. No mundo do Antigo Testamento, quando comer e beber à mesa de alguém significava uma lealdade mútua. Então, quando o Senhor fala que vai preparar uma mesa para você, Ele está demonstrando lealdade para com você. E também, Ele quer receber a sua lealdade para com Ele. Era símbolo de aliança. Era símbolo de proteção. Ser um hóspede
ou convidado de alguém, irmãos, é maravilhoso. Nós ficamos muito felizes quando somos convidados para almoçar na casa de alguém. Eu vou com muita satisfação. Mas agora imagina você ser convidado num banquete onde Deus preparou. É isso que Ele faz. Deus, Ele quer que você mantenha sempre diante da mesa dEle, porque Ele é um Deus que alimenta, Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que guia, Ele é um Deus que protege. Por isso Ele é um Deus maravilhoso. A 7ª promessa: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O Senhor vai nos curar. Irmãos, quantos aqui têm enfermidades, dificuldade? O ministério da cura do pastor, irmãos, é algo maravilhoso. Na parábola das 100 ovelhas, nos é contado que o pastor deixa no redil 99 ovelhas, e ele vai atrás de apenas uma. E ele anda por montanhas escabrosas, ele anda por vales, ele passa por perigos, talvez correndo o risco de ser atacado por lobos, por feras, mas de longe ele ouve um bulido, e o pastor, ele tem um ouvido tão sensível, que ele sabe que aquele bulido é da sua ovelha. E agora, quando ele encontra a sua ovelha, ele a toma nos braços. Ela está sentindo frio, e ele agora pega o seu manto e protege a sua ovelha. Ela está ferida, e ele agora cura a ferida da sua ovelha com óleo. O óleo é representado pelo Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos da cura do Espírito Santo a atuar em nossas vidas. É somente pelo poder do Espírito Santo atuando em nós é que nós podemos ser curados. Não somente das nossas curas físicas, mas principalmente das nossas curas, das nossas feridas espirituais. O óleo que o pastor usava para ungir as feridas era feito de azeite de oliva. Servia para espantar os mosquitos. Porque uma ferida onde as moscas posam pode dar bicheira e pode levar à morte. E essa unção era maravilhosa, porque ela dava condição da ovelha ser tratada, da ovelha ser curada. Eu quero chegar agora na 8ª promessa desse Salmo 23, que é a promessa de que o Senhor, Ele vai nos acompanhar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em cada situação, Deus invade as nossas necessidades. Porque Ele te conhece. Ele sabe o que você veio buscar. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe, novamente, o que você está pensando. Ele sabe o que você vai fazer. E Ele sabe também que este é o momento de você se render a Ele. Quando o salmista fala que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso quer dizer que você não precisa temer perigo, você não precisa temer adversidade, você não precisa se preocupar com o que pode acontecer com você, porque o Senhor estará contigo, o Senhor estará te conduzindo, o Senhor há de te proteger. Quantas vezes o salmista,
ele tinha sido perseguido. Mas, quando ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, ele estava sendo seguido pelo Senhor. E assim acontece conosco. Você pode estar sendo perseguido pelo inimigo, mas o Senhor está te seguindo, e Ele está te protegendo, e Ele está te guardando. Conta-se uma experiência que houve um concurso, e nesse concurso era para que as pessoas falassem esse Salmo 23. E agora chegou um homem muito eloquente, e ele agora, com todas as técnicas que uma pessoa que sabe recitar uma poesia tem, ele agora começou: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepares uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando ele acabou de recitar o Salmo 23, as pessoas o aplaudiram de pé. De tão maravilhoso que foi. Mas, ele agora foi dado a oportunidade a um Senhor já vivido, e ele agora começou a falar o Salmo 23. Mas ele foi tão sereno, ele foi tão tranquilo e tão calmo, que ele falou que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E agora foi dando sequência. E quando ele ia falando, as pessoas agora começaram a ficar emocionadas da profundidade desse salmo. As pessoas foram levadas a pensar e a meditar, não no que o homem, através da sua gesticulação, estava falando, mas as palavras profundas desse Salmo 23. E agora, quando foi levado a júri, aquele senhor de idade, ele venceu o concurso. E foi perguntado para os jurados por que ele havia vencido. Eles agora falaram: olha, o primeiro, ele conhece o salmo do pastor. Mas o segundo, ele conhece o pastor do salmo. E eu faço uma pergunta para você nesta noite. Você conhece o pastor do Salmo 23? Ele é o que dirige a sua vida? Você dedica a sua vida ao pastor do Salmo 23? Irmãos, que o Senhor nos dê graça nessa noite, nos dê força, para que possamos entender e reconhecer o Senhor do Salmo 23 como o Senhor soberano de nossas vidas. Amém.